Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vamos estar resolvendo mais uma questão aqui hoje, tá? Talvez uma questão de cinemática vetorial aí, tá? Do Tópicos de Física, volume 1, tá? Questão 104. Pessoal, eu gosto de deixar claro, eu estou usando a edição do ano de 2001, tá? Desse livro. Então, para você, talvez tenha uma outra numeração essa questão, ou talvez nem tenha no seu livro. Mas essa questão aqui é muito bacana, tá? Então, vale a pena você estudar essa questão aqui. Vamos nessa. Uma lancha que desenvolve em relação às águas de um rio uma velocidade constante de módulo v deve partir do ponto A e chegar ao ponto B indicados na figura. O rio tem largura constante e a velocidade da correnteza é constante e de módulo vc. Pessoal, ele não, eu cortei aqui, né, a questão, mas ele quer o valor mínimo para v, tá bom? Vou colocar aqui v mínimo, tá? Tranquilo. Pessoal, vamos nessa. Numa questão convencional de travessia, né? Tem muito aí nessa parte de vetores. A gente entende que é o seguinte, se esse barco ele quer sair de um ponto A na margem de um rio e chegar num ponto B na margem oposta, o que que acontece? Esse barco ele vai ter uma velocidade v, tá bom? E na vertical. E esse rio ele vai ter uma velocidade de correnteza vc no centro, da esquerda para a direita. E aí quando a gente fizer a resultante entre essas velocidades, vou colocar aqui embaixo, né? Você vai ter uma velocidade resultante no sentido do movimento ali que ele precisa realizar para chegar até B. Só que, galera, essa questão aqui não é uma questão convencional de travessia. Por quê? Ele não está te pedindo uma velocidade v qualquer. Ele está te pedindo a velocidade v mínima para que esse movimento seja possível. E aí o que acontece? Se ele está te pedindo a velocidade v mínima para esse movimento ser possível, a gente vai ter que usar uma interpretação que, sinceramente, eu pesquisei na internet, não vi ninguém falando sobre esse tipo de interpretação, tá? É, mas eu pensei aqui e quando eu estava resolvendo, e deu muito certo, tá bom? É o seguinte, a gente vai ter uma velocidade v, galera, só que essa velocidade v ela precisa ser mínima. Quando ele diz que precisa ser mínima, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer essa velocidade tender a zero. Então, para você que já estudou cálculo, ou que já estudou função exponencial, que tem a parte de limite ali, tá? Você já vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. A gente vai fazer com que essa velocidade, na teoria, ela seja equivalente a zero, porque zero é o valor mínimo possível para uma velocidade, tá? Mas na prática ela não vai ser zero, tá bom? Então a gente vai desprezar esse valor dela temporariamente, tá? Só por uma parte da questão. Então, galera, se eu disser que essa velocidade é zero, pá, risquei ela. Qual a única possibilidade desse barco sair do ponto A e chegar no ponto B? Ora, se esse rio tiver uma correnteza com velocidade nesse sentido aqui, que eu estou riscando, no sentido do movimento. Beleza. Vamos dizer que tem uma distância x aqui entre A e B, tá bom? Em linha reta. Como que a gente vai calcular esse x? Pessoal, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? Porque aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente vai ter que x ao quadrado, ele vai ser igual a quadrado vezes 3 sobre 9 mais a quadrado. Pessoal, então isso aqui vai ser equivalente ao quê? X ao quadrado vai ser igual a quadrado sobre 3 mais a quadrado. Então, x ao quadrado ele vai ser igual a 4 a quadrado sobre 3. Tirando a raiz quadrada desses caras aqui, a gente vai ter que x ele vai ser 2a sobre raiz de 3. E, por fim, racionalizando, né? Racionalizando, vamos ter que x ele vai ser igual a 2a raiz de 3 sobre 3. Beleza, tranquilo. O que a gente pode fazer aqui? Se é uma velocidade, pessoal, a velocidade da correnteza é uma distância por um tempo. Quem é a nossa distância? É o x. Então, é 2a raiz de 3 sobre 3. E o tempo, galera, é t, tá bom? Vou colocar aqui 3t, tá bom? Vamos isolar esse tempo? Se a gente isolar esse tempo, pessoal, vai ser o seguinte. Vai ter que t vai ser 2a raiz de 3 sobre 3vc. Vocês já vão entender por que que eu estou fazendo isso daqui, tá? Eu vou guardar esse tempo aqui, ó, vou circular ele e vou guardar esse tempo, tá? Vou deixar ele aqui na geladeira. Beleza, galera, eu falei para vocês que a nossa velocidade, ela seria, na teoria, tá? Igual a zero, mas na prática não. Ela tem um valor mínimo. Então vamos nessa, tá?
eu vou considerar essa V aqui como um valor mínimo, tá bom? Então ela existe, só que é um valor tão insignificante que ela, na prática, você pode arredondar para zero, digamos assim. Vamos, de uma forma leiga, vamos dizer assim, para que você entenda, você que nunca viu o limite, né? Então, beleza. V, então, na vertical vai ser a raiz de 3 sobre 3, a raiz de 3 sobre 3. Só que, galera, eles vão ter o mesmo tempo de movimento, tanto V quanto VC, porque o barco precisa chegar ao mesmo tempo lá na... Ele vai ter que percorrer uma distância na vertical e na diagonal com o mesmo tempo, né? Então, aqui vai ser T também. Isolando esse T, o que vai acontecer? Aí a gente vai ter que a raiz de 3 sobre 3V, e aí vamos guardar esse tempo de novo. Beleza. Tendo esses dois tempos guardados aqui, né, a gente pode igualar, galera. Pode igualar esses dois aqui. E aí, a gente vai ter que 2A raiz de 3 sobre... Deixa eu apagar aqui. 2A raiz de 3 sobre 3VC. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 3V. A gente pode simplificar várias coisas aqui, tipo a raiz de 3, o 3 também, tá? Pode ser simplificado. E a gente vai ter que 2V vai ser igual a VC. E nem tem nas alternativas aí, galera. A gente tem V em função de VC, tá? Por isso que eu tive que fazer essa manobrinha aqui para tirar o A. E aí, pessoal, aí vai acontecer que o V, ele vai ser o VC sobre 2. É exatamente o que tem aí em uma das alternativas, tá bom? Eu cortei justamente porque eu já tinha respondido e ia aparecer a resposta aqui, tá? Então é isso, pessoal. Uma questão bem interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia de estudos aí para todos e até um próximo exercício.